Se você é novo nesse mundo dos concursos públicos, eu vou te dar 3 dicas que vão te ajudar a saber por onde você começa a estudar redação para concurso público e o que você precisa saber nesse início. Eu sou a Chay, professora de Língua Portuguesa e Redação aqui do Português Sucesso, e eu ajudo vocês todos os dias com redação de concurso público. Seja com o meu curso aqui para ensinar redação, para você aprender a escrever para todas as bancas e também bancas específicas, seja com correção por áudio, sim, eu corrijo redação dos meus alunos por áudio e também com aulas particulares, tá? Se você quer ter um momento de estudos comigo, aqui embaixo tem um WhatsApp de suporte e aí eu consigo tirar as suas dúvidas. E para você que está começando então redação, ou o primeiro edital que tem redação no seu concurso, você nunca estudou redação, tem um pouco de dificuldade, um pouquinho de medo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque você sabe que toda semana tem pelo menos 3 vídeos prontos, tem análise de banca, também tem muita redação pronta aqui para que você possa visualizar uma redação e entender como que você faz essa redação, tá? E a gente vai agora direto já aí para as 3 dicas que eu considero as principais quando você precisa começar a estudar redação. Para o nosso começo de conversa, a dica número 1 é você entender como a sua redação será avaliada. Então, primeira coisa, se você já tem um edital do concurso, é interessante que você olhe dentro do edital quais são os critérios de avaliação dessa prova que é discursiva, dessa prova dissertativa, dessa prova de redação. Aparecem várias nomenclaturas diferentes dependendo do concurso, tá? No geral, toda e qualquer redação é avaliada como a sua capacidade de escrita, então o quanto você consegue escrever bem em língua portuguesa, a sua capacidade de interpretação daquele tema, tá? Também a maneira como você expõe argumentos, como você tem conteúdo. Só que tudo isso, que é a base de correção para todo o texto, e eu falo isso porque eu sou uma corretora de redação e é o que eu mais faço durante a semana aqui, corrigir as redações dos meus alunos, eu quero lembrar para você que nem sempre aparece exatamente com essas palavras, né? Tem banca que pode trazer assim, ó, 3 critérios de avaliação: estrutura, conteúdo e norma culta. O que ela fala quando ela diz estrutura? Você compreender o tipo de texto pedido, o gênero, tá? Quando ela fala de conteúdo, o quanto de conhecimento você tem. E o que ela fala de norma culta, o quanto de língua portuguesa bem aplicada você usa. Mas não é só isso, porque tem elementos como coesão, coerência, tá? Seleção dos argumentos e acabam permeando por dentro dessas macro estruturas, como estrutura. Aí você faz um texto e não utiliza bem o conectivo. Eles descontam na estrutura. Ah, você faz um texto e as suas ideias, às vezes através de um conectivo, ficaram um pouco incoerentes. Desconta na estrutura e desconta no conteúdo. Então, quanto menos elementos a gente tem, mais eles vão estar acoplados ali dentro desses pequenos itens do edital. Em compensação, tem outros editais que vai trazer uma lista, assim, ó. Aqui a coesão vale 1. Aqui a coerência vale 2. Aqui a seleção do argumento vale 1. E assim vai. Ah, cada palavra errada tem um desconto de 0,5 ponto, 0,2 décimos. Então, depende muito de banca para banca. Mas é importante que você entenda, tá? Para quem corrige a sua redação, também conseguir corrigir a sua redação de acordo com o seu edital. Vocês vão ver que eu sempre corrijo a redação pegando o edital de vocês, né? Porque isso é importante, eu entender como que você escreve, mas eu entender como a banca quer. Então, o que a banca vai descontar? E tem uma diferença também. Tem banca que valoriza muito a sua língua portuguesa e tem banca que de 30 pontos, 2 pontos é para língua portuguesa. Então, o que vai mudar muitas vezes é o quanto aquela banca dá preferência, prioridade para um ou outro elemento da sua redação. Então, a parte da correção faz diferença sim, porque você tem que também entender os seus pontos fortes e os seus pontos fracos para entregar isso para a banca. Segundo item básico para você que vai estudar redação: entender e estudar as estruturas do tipo de texto.
Gente, a maioria das bancas sempre vai ser dissertativo argumentativo. Então, para você que começou a estudar agora redação, entenda que um texto dissertativo argumentativo, ele costuma ter de 20 a 30 linhas na maioria dos concursos. Alguns concursos pedem de 15 a 20 linhas, isso pode acontecer também, tá? Mas o marco, para você entender um texto que é dissertativo argumentativo, ele vem dividido em 4 a 5 parágrafos, ele tem que ter repertório, então você tem que trazer conteúdos, elementos, conhecimento para aplicar nessa redação. Você tem que ter um cuidado para qual argumento faz sentido você defender o ponto de vista. Você não pode de maneira alguma utilizar o eu, o nós, o achamos, o verificamos, o fizemos, tá? É evidente que nós brasileiros precisamos mudar as nossas ações. Tem gente que acha que a redação ali é Eu digo que tem gente que acha que a redação é um texto motivacional, assim encontraremos o melhor da nação. Não, não é isso que acontece, tá? A gente tem sim que solucionar um problema, a gente sempre tem um problema social escondido, mas não é um texto motivacional, tá? Então, entender os limites estruturais de um texto dissertativo vai te ajudar muito, assim. A segunda coisa que você precisa, depois de entender o que é cobrado no seu edital, entender o tipo de texto, porque senão você não consegue nem colocar, juro, nem colocar as ideias no papel, porque você não sabe o que tem dentro de um texto, tá? Então, cuida também com essa parte, porque vai fazer muita diferença para vocês. E o terceiro, mas não menos importante, aí em relação à sua redação, é você conhecer um pouquinho mais sobre a banca pretendida, tá? E a banca pretendida só tem um tipo de importância. Você olhar o histórico dessa banca, como ela apresenta os temas, para que você entenda como ela apresenta os temas. Tem banca que apresenta o tema em pergunta, tem banca que apresenta o tema apenas dando um texto motivador, tem banca que apresenta o tema apenas com uma tirinha, tem banca que coloca um roteiro de tudo que quer que você fale ao longo da sua redação, outras colocam exclusivamente, realmente aparece o tema. Então, conhecer a banca é mais pra gente entender assim, ó, como ela vai apresentar essa redação para mim, só isso. Aí você conseguindo ver como ela apresenta, você tem uma ideia de interpretação desse tema, aí você conhece a estrutura, tá? E aí você entende a avaliação e começa a escrever a sua redação. Então, são 3 itens que muita gente deixa de lado, mas são itens básicos que funcionam e que você tem que ter aí a carta na manga para fazer cada vez melhores redações. E eu tô aqui com certeza para te ajudar muito. Esse canal é focado em redação, eu quero te ajudar cada vez mais. Você pode corrigir a sua redação comigo, ter cursos extras comigo, ter aula particular comigo. Qualquer coisa, manda um WhatsApp pra gente, conversa e a gente vai achar o melhor jeito, a melhor maneira de te ajudar a escrever o melhor texto. Combinado? Ó, um beijo, te encontro aqui na próxima aula. Com certeza fica grudadinho comigo.